A história de Jacó começa com seu nascimento, um evento cheio de significado e prenúncio do seu futuro. Imagine uma noite tranquila no deserto, as estrelas brilhando no céu, quando de repente o som do parto ecoa na tenda de Isaque e Rebeca. Jacó nasceu como o segundo filho de Isaque e Rebeca, neto de Abraão. Desde o início, a vida de Jacó foi marcada pela luta, literalmente. Ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú, um ato que já indicava sua natureza competitiva e determinada. Rebeca, sua mãe, recebeu uma profecia de Deus que dizia: "Dois povos estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor." Gênesis 25, versículo 23. Esta profecia não foi apenas um vislumbre do futuro, mas uma advertência sobre a intensa rivalidade que surgiria entre os irmãos. A escolha dos nomes também foi simbólica. Esaú significa cabeludo, uma referência direta à sua aparência ao nascer, enquanto Jacó significa aquele que agarra pelo calcanhar ou enganador, prefigurando a complexidade de seu caráter e destino. A vida de Jacó não seria fácil. Desde o momento em que deu seu primeiro suspiro, ele estava destinado a uma jornada cheia de desafios, mas também de grandes promessas. A luta pelo calcanhar de seu irmão era apenas o início de uma série de eventos que moldariam não apenas a sua vida, mas o destino de um povo inteiro. Cada passo de Jacó seria uma combinação de fé, determinação e, às vezes, engano, enquanto ele buscava a bênção prometida por Deus. Imagine Rebeca observando seus filhos crescerem, sabendo do futuro complicado que os aguardava. Cada briga entre Jacó e Esaú, cada olhar de desdém, era um lembrete da profecia divina. Rebeca, com um coração cheio de amor e preocupação, sabia que precisaria guiar Jacó com sabedoria para que ele pudesse alcançar o destino prometido. A tensão crescente na família, a rivalidade entre os irmãos, tudo isso preparava o palco para os eventos dramáticos que viriam a seguir. À medida que Jacó e Esaú cresceram, suas diferenças se tornaram mais evidentes. Esaú, um caçador robusto e impulsivo, era o favorito de Isaque, enquanto Jacó, introspectivo e astuto, passava mais tempo nas tendas com Rebeca. Essa diferença de personalidades não era apenas uma questão de preferência dos pais, mas um prenúncio dos conflitos que definiriam suas vidas. Certa vez, Esaú voltou exausto de uma caçada. Imagine-o, suado e faminto, sentindo o cheiro tentador do guisado de lentilhas que Jacó estava cozinhando. O aroma delicioso encheu o ar, e Esaú, sem pensar nas consequências, implorou a Jacó por um pouco daquele guisado. Jacó, sempre calculista, viu a oportunidade perfeita. "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura", disse ele. Esaú, faminto e impetuoso, respondeu: "Eis que estou a ponto de morrer. De que me servirá o direito de primogenitura?" Gênesis 25, 32. Sem hesitar, ele jurou a Jacó e vendeu seu direito de primogenitura por um simples prato de lentilhas. Este momento não foi apenas uma transação simples, foi um ponto de virada. Esaú desprezou seu direito de primogenitura, um símbolo de seu futuro e herança, enquanto Jacó demonstrou sua sagacidade e determinação em alcançar a bênção que acreditava ser seu por direito. Essa troca aparentemente trivial seria o catalisador de uma série de eventos que mudariam o curso de suas vidas. Para Esaú, foi um momento de fraqueza que definiria seu futuro. Para Jacó, foi a confirmação de que ele estava disposto a tudo para garantir seu lugar na linhagem abençoada. A tensão na família só aumentava, e Rebeca, sempre atenta, sabia que esse ato de Jacó tinha implicações profundas. Cada refeição compartilhada, cada olhar trocado, agora estava carregado de um peso que só aumentaria com o tempo. Um dos momentos mais dramáticos na vida de Jacó foi o episódio em que ele, com a ajuda de sua mãe Rebeca, enganou seu pai Isaque para receber a bênção destinada a Esaú.
Imagine uma tenda escura, onde a luz suave de uma lamparina ilumina o rosto envelhecido de Isaque, agora cego e vulnerável. Isaque, sentindo que seu fim estava próximo, chamou Esaú e pediu que ele preparasse uma refeição saborosa, após a qual ele daria sua bênção final. Rebeca, ouvindo a conversa, rapidamente elaborou um plano. Ela sabia que a bênção era crucial para o futuro de Jacó e não podia deixar isso ao acaso. Com um coração acelerado, ela chamou Jacó e explicou o plano. Ele se passaria por Esaú para receber a bênção. Jacó, inicialmente hesitante, foi convencido por sua mãe. Rebeca preparou uma refeição deliciosa com 2 cabritos e vestiu Jacó com as roupas de Esaú, cobrindo suas mãos e pescoço com peles de cabrito para imitar a pele peluda de seu irmão. Jacó, tremendo de nervosismo, entrou na tenda de seu pai. "Quem és tu, meu filho?" perguntou Isaque. "Sou Esaú, teu primogênito", respondeu Jacó, sua voz tremendo ligeiramente. Isaque, desconfiado, pediu que Jacó se aproximasse para que ele pudesse tocá-lo. Sentindo a pele peluda, Isaque foi convencido, embora a voz ainda lhe parecesse a de Jacó. Depois de comer a refeição, Isaque abençoou Jacó, concedendo-lhe prosperidade e domínio sobre seus irmãos. Este engano profundo causou uma ruptura irrevogável na família. Quando Esaú descobriu, sua raiva foi intensa. Ele jurou matar Jacó, forçando-o a fugir para salvar sua vida. Esse ato de engano marcou o início de uma longa e árdua jornada para Jacó, uma jornada cheia de desafios, encontros divinos e crescimento pessoal. Rebeca, sabendo das consequências de suas ações, viu seu filho amado partir, incerta se algum dia o veria novamente. Após o dramático engano de Isaque e a subsequente bênção roubada, Jacó se viu forçado a fugir para salvar sua vida. A ira de Esaú era palpável, prometendo vingança e deixando Jacó sem escolha a não ser partir rapidamente. Imagine Jacó, um jovem em fuga, o deserto vasto e desolado, estendendo-se diante dele, o medo e a incerteza pesando em seu coração. Sua mãe, Rebeca, havia lhe aconselhado a buscar refúgio com seu tio Labão em Harã. Uma jornada longa e cheia de perigos. A jornada de Jacó foi extenuante e cheia de reflexões. Cada passo no deserto, cada noite sob o céu estrelado, ele ponderava sobre suas ações e as consequências que se seguiram. A traição que ele cometeu contra seu pai e irmão não apenas o afastou de sua família, mas também o colocou em uma posição vulnerável e isolada. Sentindo-se arrependido e ansioso, Jacó sabia que sua jornada não era apenas física, mas também espiritual. Ele precisava encontrar um caminho de redenção e reafirmar sua fé nas promessas de Deus. Durante sua jornada solitária, Jacó chegou a um lugar onde decidiu passar a noite. Exausto, ele pegou uma pedra para usar como travesseiro e se deitou no chão duro, olhando para o céu estrelado, talvez sentindo-se mais sozinho do que nunca. Naquela noite, Jacó teve um sonho extraordinário que mudaria sua vida. Ele viu uma escada que alcançava os céus, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada estava o próprio Deus que falou com Jacó, renovando a promessa feita a Abraão e Isaque. "Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência." Gênesis 28:13. Deus prometeu estar com Jacó, protegê-lo onde quer que fosse e trazê-lo de volta àquela terra. Este sonho foi um ponto de virada para Jacó. Ele acordou com uma nova determinação, sentindo uma conexão profunda com o divino. Consagrou o lugar onde havia dormido, chamando-o de Betel, que significa Casa de Deus. Jacó fez um voto, dizendo que se Deus estivesse com ele e o trouxesse de volta em segurança, o Senhor seria seu Deus e ele daria a Deus 1/10 de tudo que recebesse. Este encontro espiritual reforçou a fé de Jacó e lhe deu a coragem necessária para continuar sua jornada até Harã. A fuga de Jacó não era apenas uma questão de sobrevivência física, mas também uma jornada espiritual.
Ele estava saindo de um ambiente familiar onde as tensões e rivalidades eram intensas, para um território desconhecido, guiado apenas pela promessa divina. Cada passo que dava era um teste de sua fé e resistência. A visão da escada, com os anjos subindo e descendo, não era apenas uma visão celestial, mas uma confirmação de que ele não estava sozinho. Deus estava com ele, mesmo nos momentos mais sombrios e solitários. Ao despertar daquele sonho profundo e revelador, Jacó sentiu uma renovação em seu espírito. Ele não estava apenas fugindo de seu irmão, estava em uma jornada que Deus havia designado para ele. O deserto, que antes parecia vasto e vazio, agora estava repleto de promessas e esperança. A cada dia que passava, Jacó lembrava-se da visão e da promessa de Deus, encontrando força e coragem para continuar. Sua fé se aprofundava, e sua determinação de viver de acordo com o plano divino se fortalecia. Este período de fuga foi, portanto, um momento crucial de crescimento e transformação para Jacó. Ele passou de um jovem enganador a um homem em busca de redenção e propósito divino. A promessa de Deus não era apenas uma garantia de proteção e prosperidade, mas também um chamado para Jacó ser uma figura de fé e liderança. Ao chegar a Harã, Jacó não era mais apenas o irmão mais novo que enganou seu pai. Ele era o portador de uma promessa divina que moldaria seu futuro e o destino de toda a sua descendência. Chegando a Harã, após uma longa e extenuante jornada, Jacó encontrou um poço onde pastores estavam reunidos. Entre eles estava Raquel, a filha de Labão, cuidando das ovelhas de seu pai. Imagine a cena. Jacó, ainda cansado e empoeirado da viagem, vê Raquel pela primeira vez e fica imediatamente encantado por sua beleza e graça. O encontro à beira do poço, um cenário clássico de muitos romances bíblicos, marcou o início de um amor profundo e duradouro. Com um gesto de coragem e força, Jacó removeu a pedra que cobria o poço e deu água às ovelhas de Raquel, um sinal de sua disposição para ajudar e proteger. Jacó se apresentou a Raquel, e ao saber que eram parentes, ela correu para contar a seu pai, Labão. Labão recebeu Jacó calorosamente, mas rapidamente percebeu o valor do jovem trabalhador. Jacó se apaixonou por Raquel e, desejando se casar com ela, ofereceu-se para trabalhar 7 anos para Labão em troca de sua mão. Os 7 anos passaram rapidamente para Jacó, porque ele a amava muito. Gênesis 29:20. Cada dia de trabalho árduo era um passo mais próximo de estar com Raquel, e esse amor o motivava a dar o melhor de si em todas as tarefas. No entanto, na noite do casamento, Labão enganou Jacó, dando-lhe sua filha mais velha, Lia, em vez de Raquel. Imagine a decepção e o choque de Jacó ao descobrir o engano na manhã seguinte, quando o sol revelou a verdadeira identidade de sua esposa. Ao confrontar Labão, Jacó foi informado que, em sua cultura, a filha mais velha deveria casar-se primeiro. Labão então ofereceu Raquel a Jacó, mas sob a condição de que ele trabalhasse mais 7 anos. Jacó aceitou, movido pelo amor profundo que sentia por Raquel. Este período de serviço a Labão foi marcado por trabalho árduo, desilusões e o crescente sentimento de estar preso a um homem astuto e manipulador. No entanto, o amor de Jacó por Raquel era inabalável e ele estava disposto a qualquer sacrifício para estar com ela. Os dias de Jacó em Harã eram longos e exaustivos. Ele trabalhava incansavelmente nos campos, cuidando dos rebanhos de Labão. Cada tarefa era executada com cuidado e diligência, pois ele sabia que seu futuro com Raquel dependia disso. Embora o trabalho fosse árduo, Jacó encontrava consolo nos momentos que passava com Raquel. Os dois compartilhavam sonhos e esperanças, fortalecendo seu vínculo. Labão, por outro lado, continuava a testar a paciência e a integridade de Jacó. Ele mudava constantemente os termos do acordo, tentando tirar vantagem da dedicação de Jacó.
No entanto, Jacó, com sua fé renovada e determinação, enfrentava cada desafio com resiliência. Ele sabia que Deus estava com ele, guiando cada passo de sua jornada. A cada provação, Jacó crescia em sabedoria e força, tornando-se um líder mais capaz e um homem de profunda fé. Finalmente, após 14 anos de serviço árduo, Jacó estava pronto para construir sua própria família. Ele havia cumprido sua parte do acordo e estava ansioso para começar uma nova vida com Raquel. No entanto, a convivência com Lia também trouxe complexidade à sua vida. Jacó se viu no meio de uma dinâmica familiar complicada, com 2 esposas e um crescente número de filhos. Cada desafio que enfrentava era uma oportunidade para demonstrar sua fé e confiança nas promessas de Deus. A história de Jacó e Raquel é um testemunho de amor perseverante e fé inabalável. Mesmo diante das manipulações de Labão e das dificuldades da vida cotidiana, Jacó permaneceu fiel ao seu propósito e às promessas de Deus. Sua jornada em Harã foi marcada por crescimento pessoal e espiritual, preparando-o para os desafios futuros que ele encontraria ao retornar à sua terra natal. Jacó não era mais apenas um fugitivo. Ele era um homem transformado, pronto para liderar sua família e cumprir o destino que Deus havia traçado para ele. Durante o tempo que passou trabalhando para Labão, Jacó demonstrou uma incrível habilidade em cuidar dos rebanhos. Ele prosperou, mesmo diante das tentativas de Labão de enganá-lo repetidamente. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, tentando diminuir seus ganhos. No entanto, Jacó usou sua inteligência e conhecimento para encontrar maneiras de prosperar, mostrando uma resiliência e astúcia notáveis. Ele fez um acordo com Labão de que ficaria com todas as ovelhas malhadas e manchadas, enquanto Labão ficaria com as de cor sólida. Este acordo parecia beneficiar Labão, já que ovelhas malhadas e manchadas eram menos comuns. No entanto, Jacó utilizou uma técnica engenhosa de reprodução para garantir que os rebanhos mais fortes fossem malhados e manchados. Ele colocava varas descascadas nos bebedouros durante a estação de acasalamento, e os rebanhos mais fortes produziam descendentes com essas características. Através dessa estratégia, Jacó acumulou grande riqueza, com rebanhos numerosos, servos, camelos e jumentos. A prosperidade de Jacó gerou ciúmes entre os filhos de Labão, que começaram a falar mal dele. Eles viam a crescente riqueza de Jacó como uma ameaça e uma injustiça, sem reconhecer sua própria ganância e manipulação. Percebendo a hostilidade crescente e após ser instruído por Deus em um sonho, Jacó decidiu que era hora de retornar à sua terra natal. Jacó sabia que precisava agir com cautela. Ele reuniu suas esposas, filhos e todos os seus pertences e fugiu de Harã sem avisar Labão. A fuga foi arriscada, mas Jacó confiava na promessa de Deus de protegê-lo e trazê-lo de volta em segurança. Imagine a tensão e o medo durante essa fuga noturna, com Jacó constantemente olhando por sobre o ombro, preocupado com a reação de Labão. Mas também havia uma sensação de esperança e determinação, pois ele estava finalmente indo em direção ao cumprimento da promessa divina. Durante a viagem de volta, Jacó enfrentou vários desafios, mas sua fé nunca vacilou. Ele sabia que cada passo que dava o aproximava mais de sua terra natal e do reencontro com sua família. A jornada não era apenas um retorno físico, mas também um caminho de reconciliação e renovação espiritual. Jacó estava determinado a corrigir os erros do passado e viver de acordo com as promessas que Deus havia feito a ele. A riqueza de Jacó, acumulada através de suas táticas inteligentes e trabalho árduo, não era apenas uma medida de seu sucesso material. Era um testemunho de sua resiliência, fé e capacidade de superar adversidades. Cada rebanho que ele possuía, cada servo que trabalhava para ele, era um símbolo de sua transformação de um jovem enganador para um patriarca abençoado por Deus.
A história de Jacó em Harã é uma lição poderosa sobre a importância de perseverar, confiar em Deus e usar a sabedoria para navegar pelos desafios da vida. Finalmente, ao cruzar os limites de sua terra natal, Jacó sabia que estava pronto para enfrentar seu destino. Ele havia passado por um período de grande crescimento e transformação, e agora estava preparado para liderar sua família e cumprir o propósito divino que Deus havia estabelecido para ele. A jornada de Jacó, cheia de desafios e triunfos, é uma inspiração para todos que buscam viver de acordo com a vontade de Deus e alcançar as bênçãos prometidas. Após anos de serviço árduo e enriquecimento em Harã, Jacó sabia que o retorno à sua terra natal significava enfrentar seu irmão Esaú, cuja ira o havia forçado a fugir inicialmente. Imagine a ansiedade que Jacó sentiu ao pensar no reencontro com Esaú. Ele sabia que o último encontro não havia terminado bem e que Esaú havia prometido matá-lo. A jornada de volta era tanto uma busca de reconciliação quanto de cumprimento das promessas divinas. O medo de Jacó era compreensível, pois ele não sabia como seu irmão reagiria após tantos anos. Antes de encontrar Esaú, Jacó enviou mensageiros à frente com presentes generosos, na esperança de apaziguar seu irmão. Ele mandou cabras, ovelhas, camelos, vacas e jumentos, dividindo-os em grupos com instruções específicas para os mensageiros. A cada grupo, Jacó instruiu que dissessem: "Este é um presente para meu senhor Esaú, de seu servo Jacó. Ele mesmo está vindo atrás de nós." Jacó esperava que essa estratégia demonstrasse sua humildade e desejo de reconciliação. Ele dividiu seu grupo em duas partes, pensando que se Esaú atacasse uma, a outra poderia escapar. A estratégia de Jacó revela seu profundo temor e sua habilidade de pensar estrategicamente, mesmo em situações de grande estresse. Na noite anterior ao encontro com Esaú, Jacó teve um encontro misterioso e transformador. Ele lutou com um homem até o amanhecer. Esta luta não era apenas física, mas também espiritual. Jacó estava sozinho no val do Jaboque, tendo enviado sua família e todos os seus pertences à frente. No meio da noite, um homem apareceu e lutou com Jacó. A batalha durou a noite inteira, e Jacó percebeu que este homem não era comum. No final, o homem tocou o quadril de Jacó, deslocando-o, mas Jacó se recusou a desistir até receber uma bênção. O homem então revelou ser um mensageiro de Deus e abençoou Jacó, mudando seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Este evento foi um marco na vida de Jacó, simbolizando sua transformação e fortalecimento espiritual. Ele passou de um homem temeroso e enganador para um que enfrentava suas batalhas com coragem e fé. Finalmente, o dia do encontro chegou. Jacó, mancando por causa da luta da noite anterior, viu Esaú se aproximar com 400 homens. Imagine o coração de Jacó batendo rápido enquanto ele se aproximava de seu irmão, inclinando-se 7 vezes em sinal de respeito e submissão. Para sua surpresa e alívio, Esaú correu ao seu encontro, abraçando-o e chorando. Esaú, que Jacó temia ser um inimigo mortal, mostrou-se um irmão comovido, ansioso por reconciliação. A ira de Esaú havia se dissipado com o tempo e ele aceitou a reconciliação. Este reencontro foi um testemunho do poder da oração, da humildade e da capacidade de Deus de transformar corações. Jacó apresentou sua família a Esaú, começando com as servas e seus filhos, depois Lia e seus filhos, e finalmente Raquel e José. Esaú perguntou sobre os presentes, e Jacó insistiu para que ele os aceitasse como um sinal de sua boa vontade. Esaú relutou, mas finalmente aceitou, selando a paz entre eles. Este encontro não foi apenas uma reconciliação entre dois irmãos, mas também um momento de confirmação das promessas de Deus a Jacó. Ele viu em Esaú a obra de Deus, que transformou um possível confronto violento em um momento de graça e reconciliação.
O reencontro de Jacó com Esaú ensinou-lhe lições valiosas sobre perdão, humildade e a importância de confiar em Deus em todas as situações. Foi um passo crucial na jornada de Jacó, não apenas fisicamente de volta à sua terra natal, mas espiritualmente, como um homem transformado e abençoado por Deus. Após o emocionante reencontro com Esaú, Jacó seguiu para estabelecer sua família na terra prometida de Canaã. Esta etapa de sua jornada não foi menos desafiadora. A família de Jacó era grande e complexa, com suas esposas Lia e Raquel, suas concubinas Bila e Zilpa e seus muitos filhos. Cada um desses membros da família trazia suas próprias dinâmicas e desafios. A convivência entre as esposas e os filhos gerava tensões e disputas, mas Jacó procurava administrar essas relações com sabedoria e paciência, consciente da importância da unidade familiar. Jacó comprou um pedaço de terra em Siquém, onde ele construiu um altar e o chamou de El Elohe Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Este ato de estabelecer um altar não foi apenas um gesto religioso, mas também uma declaração pública da fidelidade de Jacó a Deus e do compromisso com a terra prometida. O altar simbolizava a aliança renovada com Deus e a gratidão de Jacó pelas bênçãos recebidas. No entanto, a paz em Siquém foi perturbada quando Diná, a filha de Jacó e Lia, foi violentada por Siquém, o filho do governante local. Os filhos de Jacó, especialmente Simeão e Levi, ficaram furiosos e tramaram vingança. Eles enganaram os habitantes de Siquém, exigindo que todos os homens fossem circuncidados como condição para permitir o casamento de Diná com Siquém. Os homens de Siquém concordaram, desejando estabelecer alianças com Jacó e sua família. No entanto, no terceiro dia após a circuncisão, enquanto os homens de Siquém ainda estavam doloridos e vulneráveis, Simeão e Levi atacaram a cidade, matando todos os homens e saqueando a cidade. A brutalidade do ataque mostrou a intensidade da fúria dos filhos de Jacó e a complexidade das relações familiares. Jacó ficou horrorizado com a violência dos seus filhos, temendo represálias dos povos vizinhos. Ele repreendeu Simeão e Levi pela brutalidade, mas o dano já estava feito. Este evento destacou as tensões internas dentro da família de Jacó e as dificuldades de viver em um território hostil. Jacó temia que os vizinhos se unissem contra ele e sua família, ameaçando sua segurança. No entanto, Deus apareceu a Jacó, instruindo-o a ir a Betel e estabelecer um altar lá. Jacó obedeceu, levando sua família a purificar-se e deixar para trás todos os ídolos estrangeiros que possuíam. Em Betel, Jacó renovou sua aliança com Deus. Ele construiu um altar e chamou o lugar de El Betel, lembrando-se da visão da escada que tivera anos antes. Deus apareceu a Jacó novamente, reafirmando a promessa feita a Abraão e Isaque. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei a ti, e a tua descendência, depois de ti darei a terra. Gênesis 35, versículos 11 e 12. Esta renovação da promessa trouxe conforto e segurança a Jacó, reforçando sua fé e confiança em Deus. Apesar dos desafios e das tensões, Jacó e sua família estabeleceram-se em Canaã. A vida em Canaã foi marcada por altos e baixos, mas a fé de Jacó permaneceu firme. Ele sabia que a jornada ainda não havia terminado e que muitos desafios ainda estavam por vir. No entanto, a promessa de Deus era sua âncora, guiando-o e sustentando-o em todos os momentos. Jacó continuava a liderar sua família com sabedoria e fé, sempre confiando nas promessas de Deus para o futuro. Enquanto Jacó continuava sua jornada em Canaã, ele enfrentou uma das maiores tragédias de sua vida, a morte de sua amada esposa Raquel. Raquel estava grávida e durante a viagem entrou em trabalho de parto.
Imagine Jacó ao lado dela, segurando sua mão, orando fervorosamente por sua segurança e a do bebê. A caravana de Jacó avançava lentamente e a dor de Raquel aumentava. A tensão era palpável, com todos conscientes da gravidade da situação. Raquel deu à luz um filho, mas suas forças estavam esgotadas. Com seu último suspiro, ela chamou o menino de Benoni, que significa filho da minha dor. No entanto, Jacó, em sua profunda dor, mudou o nome do menino para Benjamim, que significa filho da minha mão direita, simbolizando sua esperança e amor por seu filho, mesmo em meio à perda. A morte de Raquel foi um golpe devastador para Jacó, pois ela era o grande amor de sua vida e a mulher por quem ele havia trabalhado tantos anos. Raquel foi enterrada no caminho para Efrata, que é Belém, e Jacó erigiu uma coluna sobre seu túmulo, um monumento que permaneceu por muitos anos. A perda de Raquel trouxe uma grande tristeza à família, mas também uniu Jacó e seus filhos em sua dor compartilhada. Benjamim, o filho mais novo, tornou-se um símbolo do amor duradouro de Jacó por Raquel e a esperança de um futuro prometido por Deus. Mesmo diante de tanta dor, Jacó continuou a confiar em Deus. Ele sabia que sua jornada não era apenas sobre alcançar a terra prometida, mas também sobre aprender a depender de Deus em todas as circunstâncias. A fé de Jacó foi testada e fortalecida através das provações que ele enfrentou, e ele emergiu como um líder mais sábio e compassivo para sua família. A morte de Raquel foi um momento de profunda tristeza, mas também de reflexão para Jacó. Ele reconheceu a fragilidade da vida e a importância de valorizar cada momento com seus entes queridos. A vida de Jacó estava repleta de desafios, mas ele encontrou conforto na presença de Deus e na promessa de que seu legado continuaria através de seus filhos. A cada desafio, Jacó se aproximava mais de Deus, confiando nele para guiar sua família e cumprir suas promessas. A jornada de Jacó em Canaã foi marcada por altos e baixos, mas ele permaneceu fiel a Deus. A perda de Raquel foi um dos momentos mais difíceis de sua vida, mas também foi um momento de renovação de fé. Jacó sabia que, apesar das dificuldades, Deus estava com ele e que suas promessas seriam cumpridas. Ele continuou a liderar sua família com sabedoria e compaixão, guiado pela fé e pela esperança no futuro prometido por Deus. A vida de Jacó, cheia de desafios e triunfos, é um testemunho do poder da fé e da perseverança. Sua jornada, desde o nascimento até a morte, é uma inspiração para todos que buscam viver de acordo com a vontade de Deus e alcançar as bênçãos prometidas. A história de Jacó é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente, guiando e abençoando aqueles que confiam nele. A vida de Jacó em Canaã continuou a ser um cenário de altos e baixos, mas uma das histórias mais dramáticas envolveu seu filho favorito, José. Desde cedo, José foi alvo do amor especial de Jacó, o que causou inveja e ressentimento entre seus irmãos. Imagine José, um jovem sonhador, vestindo a túnica de várias cores que Jacó lhe deu, um símbolo visível do favoritismo de seu pai. Essa preferência aberta alimentou um ressentimento profundo entre os irmãos de José, criando uma tensão que só aumentaria com o tempo. José, um jovem de caráter nobre, teve sonhos proféticos que aumentaram ainda mais a ira de seus irmãos. Em um sonho, ele viu feixes de trigo se curvando diante do seu feixe. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. José, inocente e talvez um pouco ingênuo, compartilhou esses sonhos com sua família, o que apenas inflamou o ódio de seus irmãos. Eles interpretaram os sonhos como uma premonição de que José reinaria sobre eles, algo que eles não podiam aceitar. A oportunidade para os irmãos de José agirem surgiu quando Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos e dos rebanhos em Dotã.
Quando os irmãos viram José se aproximando, conspiraram para matá-lo. "Lá vem aquele sonhador", disseram eles. "Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos." Gênesis 37, versículos 19 e 20. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, interveio, sugerindo que não matassem José, mas o jogassem numa cisterna seca, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde. Os irmãos concordaram, e quando José chegou, eles arrancaram sua túnica colorida e o jogaram na cisterna. Enquanto estavam sentados para comer, viram uma caravana de ismaelitas se aproximando. Judá sugeriu que vendessem José aos ismaelitas, argumentando que assim não teriam seu sangue em suas mãos. Os irmãos concordaram e venderam José por 20 peças de prata. Eles mancharam a túnica de José com sangue de cabrito e a levaram de volta a Jacó, que ao vê-la, concluiu que um animal selvagem havia matado seu amado filho. Imagine a dor e o desespero de Jacó ao ver a túnica ensanguentada, acreditando que havia perdido José para sempre. "É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado." Gênesis 37, versículo 33. A perda de José foi um golpe devastador para Jacó, que entrou em um profundo luto, recusando-se a ser consolado. "Descerei ao meu filho, à sepultura pranteando", disse ele. A tristeza de Jacó afetou toda a família, mas ele nunca perdeu a esperança silenciosa de que, de alguma forma, José pudesse estar vivo. Enquanto isso, José foi levado ao Egito, onde sua vida tomou uma série de voltas dramáticas. A venda de José foi um momento crucial na vida de Jacó e de sua família, desencadeando uma série de eventos que eventualmente levariam à preservação e prosperidade da nação de Israel. A fé de Jacó foi testada mais uma vez, mas ele manteve sua confiança em Deus, acreditando que de alguma forma as promessas divinas seriam cumpridas. Os anos passaram e a fome atingiu a terra de Canaã e além, forçando Jacó a tomar medidas desesperadas para salvar sua família. A notícia de que havia grãos no Egito levou Jacó a enviar seus filhos, exceto Benjamim, para comprar alimentos. Imagine a preocupação de Jacó ao enviar seus filhos em uma jornada perigosa e incerta, especialmente após a perda de José. Jacó não sabia que essa decisão desencadearia uma série de eventos que reuniriam sua família de uma maneira surpreendente. Ao chegar ao Egito, os irmãos de José se viram diante do governador do país, que sem eles saberem era o próprio José. José reconheceu imediatamente seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Ele os tratou duramente, acusando-os de serem espiões. Para testar seus irmãos e ver se haviam mudado, José exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua honestidade. Ele manteve Simeão como refém e enviou os outros de volta com grãos, mas com o dinheiro que pagaram secretamente devolvido em seus sacos. Quando os irmãos retornaram a Canaã e contaram a Jacó o que havia acontecido, ele ficou consternado. A ideia de enviar Benjamim ao Egito o enchia de medo. "Vocês me privaram de meus filhos. José já não está aqui, Simeão está preso, e agora vocês querem levar Benjamim. Tudo está contra mim." Gênesis 42, versículo 36. A fome, porém, continuava, e eventualmente a necessidade de alimento forçou Jacó a permitir que Benjamim fosse ao Egito, confiando na promessa de Judá de que ele garantiria a segurança do jovem. Quando os irmãos de José retornaram ao Egito com Benjamim, José organizou um banquete para eles, tratando-os com bondade, mas ainda mantendo sua identidade em segredo. Ele testou seus irmãos novamente, colocando uma taça de prata no saco de Benjamim e, em seguida, acusando-o de roubo. Quando os irmãos foram trazidos de volta e confrontados com a acusação, Judá implorou por Benjamim, oferecendo-se para ficar no lugar dele. Esse ato de sacrifício mostrou a José que seus irmãos haviam mudado, que agora estavam dispostos a se sacrificar uns pelos outros.
Tomado pela emoção, José finalmente revelou sua identidade a seus irmãos. Eu sou José, está meu pai ainda vivo? Gênesis 45, versículo 3. Imagine a surpresa e o choque dos irmãos ao perceber que o governador egípcio era na verdade seu irmão que eles haviam vendido como escravo. José os confortou, dizendo-lhes que não se culpassem por vendê-lo, pois Deus havia enviado-o ao Egito para preservar a vida. Deus me enviou adiante de vocês para preservar-lhes um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Gênesis 45, versículo 7. José pediu a seus irmãos que voltassem a Canaã e trouxessem toda a família para o Egito, onde ele poderia cuidar deles durante os anos restantes de fome. Quando os irmãos retornaram a Jacó e contaram-lhe tudo o que havia acontecido, ele ficou incrédulo inicialmente, mas depois foi tomado de alegria. Basta-me ainda que meu filho José vive. Eu irei e o verei antes que morra. Gênesis 45, 28. A viagem ao Egito foi uma jornada de esperança renovada e a restauração de uma família dividida. O reencontro de Jacó com José foi um momento de alegria indescritível e cura emocional. Imagine Jacó, um homem velho, enfraquecido pelos anos de luto e dificuldades, viajando com sua família para o Egito, um lugar de novas esperanças. Quando Jacó e sua família chegaram a Gósen, José foi ao encontro de seu pai. Ao vê-lo, José lançou-se ao pescoço de Jacó e chorou por um longo tempo. Jacó, em meio às lágrimas de alegria, disse: Agora posso morrer em paz, pois vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Gênesis 46, 30. A mudança para o Egito não foi apenas uma relocação física, mas também uma transição espiritual e emocional para Jacó e sua família. Eles se estabeleceram na região de Gósen, uma área fértil e adequada para pastoreio, onde poderiam prosperar sob a proteção de José. A presença de José no Egito assegurava que a família de Jacó recebesse tratamento favorável e abundância em meio à fome devastadora. José apresentou seus irmãos e seu pai ao faraó, que os recebeu de braços abertos e concedeu-lhes a melhor parte da terra. Jacó, agora seguro e com sua família reunida, passou seus últimos anos em paz. Ele viveu no Egito por 17 anos, testemunhando a prosperidade e o crescimento de sua descendência. Durante esse tempo, ele se reconectou profundamente com José, compartilhando histórias, memórias e a sabedoria acumulada ao longo de uma vida cheia de desafios. Jacó pôde ver seus netos, os filhos de José, Efraim e Manassés, e abençoá-los, assegurando que a promessa de Deus continuasse através das gerações. No entanto, a vida de Jacó estava chegando ao fim. Sentindo que seus dias estavam contados, Jacó chamou José e pediu-lhe um favor solene, que ele fosse enterrado com seus pais em Canaã, no túmulo da família. José prometeu cumprir o desejo de seu pai. Então Jacó reuniu seus filhos para dar-lhes suas bênçãos finais, cada uma carregada de significados profundos e proféticos. Ele falou sobre o futuro de cada filho, prevendo suas vidas e as tribos que deles surgiriam. Jacó abençoou Efraim e Manassés como se fossem seus próprios filhos, garantindo-lhes uma porção igual de herança entre seus filhos. Ele cruzou as mãos, colocando a mão direita sobre Efraim, o mais jovem, e a esquerda sobre Manassés, o mais velho, apesar da objeção de José. Jacó insistiu, dizendo que Efraim seria maior que Manassés, um ato que refletia o tema recorrente da inversão de expectativas na vida de Jacó. Finalmente, Jacó chamou todos os seus filhos e pronunciou suas bênçãos e profecias sobre cada um deles. Suas palavras para cada filho eram cheias de sabedoria e insight, refletindo o caráter e o destino de cada um. Para Judá, ele previu liderança e realeza. Para José, ele falou de frutificação e prosperidade. Para os outros, suas palavras variaram de promessas de força a advertências de dificuldades. Após abençoar seus filhos, Jacó instruiu-os a enterrá-lo na caverna de Macpela, onde estavam Abraão,
Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Ele reafirmou o desejo de descansar ao lado de seus antepassados, garantindo que a conexão com a terra prometida fosse mantida. Depois de dar essas instruções, Jacó deitou-se e, rodeado por seus filhos, expirou. A morte de Jacó foi um momento de tristeza, mas também de celebração de uma vida cheia de fé e cumprimento das promessas divinas. A morte de Jacó marcou o fim de uma era para sua família, mas também um momento de profunda reflexão e renovação da fé nas promessas de Deus. Após sua morte, José se lançou sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos médicos a seu serviço que embalsamassem o corpo de Jacó, uma prática que durou 40 dias, conforme os costumes egípcios. Durante este período, toda a nação egípcia pranteou por Jacó durante 70 dias, um testemunho do respeito e honra que José havia conquistado no Egito. Depois do período de luto, José buscou a permissão do faraó para cumprir o desejo de seu pai de ser enterrado em Canaã. O faraó, reconhecendo a importância desse desejo, permitiu que José partisse com uma grande comitiva. Imagine a imponente procissão funerária, com carruagens e cavaleiros, levando Jacó de volta à terra prometida. A comitiva incluía não apenas a família de Jacó, mas também dignitários egípcios, refletindo a importância de Jacó e o respeito que José havia cultivado. Ao chegarem à caverna de Macpela, a sepultura ancestral, Jacó foi enterrado com toda a honra. A caverna, comprada por Abraão como um lugar de sepultamento, agora abrigava não apenas ele, mas também Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Este lugar sagrado simbolizava a continuidade da aliança de Deus com os patriarcas e a certeza de que a promessa de uma grande nação estava se cumprindo. O sepultamento de Jacó não foi apenas um ato de dever filial, mas também um momento de renovação da fé para seus filhos. Eles lembraram-se das palavras de seu pai e das promessas de Deus. Cada um dos filhos de Jacó carregava a responsabilidade de continuar o legado de fé e liderança, garantindo que as gerações futuras se lembrassem das promessas de Deus e permanecessem fiéis a elas. Após o sepultamento, José e seus irmãos retornaram ao Egito. No entanto, os irmãos de José temiam que, agora que Jacó estava morto, José pudesse buscar vingança pelo mal que lhe fizeram. Eles enviaram uma mensagem a José, dizendo que antes de morrer, Jacó havia pedido que ele perdoasse os irmãos. José chorou ao receber a mensagem, e seus irmãos vieram e se prostraram diante dele, oferecendo-se como servos. José, com coração magnânimo, os consolou, dizendo: Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Gênesis 50, do versículo 19 ao 21. As palavras de José não foram apenas um perdão, mas uma reafirmação de que Deus estava no controle e usou as circunstâncias difíceis para um propósito maior. A vida de José no Egito continuou, e ele viveu até a idade de 110 anos, vendo a terceira geração dos filhos de Efraim e os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José fez os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos de volta a Canaã quando Deus os visitasse e os trouxesse de volta à terra prometida. Ele reafirmou a promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, fortalecendo a esperança e a fé de sua família na fidelidade de Deus. O legado de Jacó não terminou com sua morte. Ele viveu através de seus filhos e da nação de Israel que deles surgiu. Cada um dos 12 filhos de Jacó tornou-se o patriarca de uma das tribos de Israel, e suas histórias e linhagens são fundamentais para a narrativa bíblica e a história do povo judeu.
A jornada de Jacó, cheia de desafios, triunfos e momentos de profunda fé, é um testemunho do poder transformador de Deus e da fidelidade divina às suas promessas. Rúben, o primogênito, apesar de ter perdido sua primogenitura devido a seus atos impulsivos, ainda desempenhou um papel importante na história de Israel. Simeão e Levi, cujas ações em Siquém mostraram sua ferocidade, também se destacaram, embora de maneiras complexas. Judá, de cuja tribo surgiria a linhagem real de Davi e, eventualmente, Jesus Cristo, teve uma trajetória de redenção e liderança. José, o filho favorito de Jacó, tornou-se uma figura central não apenas na história de sua família, mas também na história do Egito e de Israel. Sua capacidade de interpretar sonhos e sua habilidade administrativa salvaram inúmeras vidas durante a fome. O exemplo de José de perdão e fé inabalável em Deus inspirou gerações e continua a ser um modelo de virtude e resiliência. Os outros filhos de Jacó, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer e Benjamim, cada um contribuiu para a formação da nação de Israel, com suas tribos estabelecendo-se em diferentes partes da terra prometida. A diversidade e as características únicas de cada tribo refletiam a complexidade e a riqueza do povo de Deus, unidos sob a aliança divina. O impacto de Jacó e de seus filhos se estendeu além de suas vidas. A nação de Israel, formada pelas 12 tribos, tornou-se uma potência na região, conhecida por sua fé em Yahvé, seu Deus. A história de Jacó e seus filhos é frequentemente mencionada em textos sagrados, hinos e tradições orais, preservando sua memória e ensinamentos através dos séculos. Além do impacto imediato na formação da nação de Israel, o legado de Jacó tem implicações teológicas profundas. Ele é frequentemente lembrado como um patriarca que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Sua vida é um exemplo de como Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos perfeitos. A história de Jacó é um testemunho do poder da graça e da redenção divina. A influência de Jacó também se reflete nas celebrações e festivais religiosos de Israel. Muitas das tradições e leis dadas a Moisés e ao povo de Israel no Monte Sinai têm suas raízes na vida e nos ensinamentos dos patriarcas, incluindo Jacó. O compromisso de Jacó com Deus e sua determinação em seguir a vontade divina são modelos para a observância religiosa e a vida espiritual dos israelitas.